Capítulo 4 do livro Sobrecarga. Fique calmo e faça uma troca. Título: Eu gostaria de trocar isto. Não é quanto temos, mas quanto desfrutamos que traz a felicidade. Charles Spurgeon. Linda entrou tropeçando pela porta bem antes do pôr do sol, esgotada depois de um dia atarefada no trabalho. Com as compras em um braço, a bolsa e o computador no outro, ela suspirou de alívio, satisfeita porque o seu dia de trabalho finalmente havia terminado. Seus 2 filhos, Davi e Aaron, pararam de jogar o videogame por tempo suficiente para dizer: "Oi, mãe, o que tem para jantar?" E seu marido Will entrou, parando de cortar a grama bem a tempo para fazer a mesma pergunta. Parecia que ainda demoraria um pouco antes que Linda pudesse relaxar. Mas o jantar teria de esperar. Houve um aspecto positivo no dia atarefado de Linda que ela queria mostrar ao Will e aos meninos primeiro. No intervalo para o almoço, Linda fora à sua loja favorita e comprar uma linda blusa para uma noite próxima quando ela sairia com as amigas. Era um top que ela estava querendo havia meses e grande liquidação de hoje lhe dera a oportunidade de comprá-la. Mesmo em liquidação, ela não foi barata, mas era tão bonita. Linda não podia perder a oportunidade. Animadamente, Linda experimentou a blusa e foi mostrá-la à sua família faminta. Will exclamou: "Uau, ficou ótimo, querida." E os meninos deram uma olhada por cima do videogame para dizer um uníssono: "Bonita blusa, mamãe." Mas quando Linda se virou para que Will visse as costas, as coisas mudaram e foi para melhor. E não foi para melhor. Lamentando o fato, Will informou a sua esposa: Querida, não sei como lhe dizer isso, mas há um enorme rasgo nas costas da sua blusa." Linda correu para o banheiro para olhar no espelho e constatou: não havia dúvida. Uma blusa nova tinha um rasgo nas costas. Ela não conseguiu evitar. Os acontecimentos dos dias estressantes finalmente a dominaram e Linda interrompeu em prantos. Nada dera certo o dia inteiro e a sua linda blusa nova e rasgada foi a famosa gota d'água. Will entrou no banheiro e deu um abraço consolador na sua esposa que soluçava. "Não se preocupe, querida," ele disse. "Você pode levá-la de volta amanhã e trocá-la por uma nova." Foi quando Linda respondeu de uma maneira que surpreendeu seu marido. Enquanto secava os olhos e se esforçava para se recompor, ela disse: "Não, eu não quero passar por todo aquele estresse. Foi simplesmente ficar com ela como ela está. Talvez eu possa usar uma jaqueta por cima e ninguém perceber que ela estará rasgada." Perplexo, Will recuou e disse: "Linda, isso é tolice. Você não precisa andar por aí com a blusa rasgada. Isso não faz sentido algum. Vamos simplesmente levá-la até a loja e trocá-la por uma nova." Mas Linda insistiu: "Não, ela vai ficar assim. Vou usá-la como ela está. Se ninguém vir as minhas costas, nunca saberão que a blusa está rasgada. Não vou trocá-la. Vou ficar com ela e lidar com isso." 3 noites depois, Linda tristemente usou sua blusa rasgada quando saiu com suas amigas para jantar. Aquela era uma noite que ela aguardara ansiosamente por semanas, mas ela realmente não conseguiu se divertir. Em vez de conversar e rir e de aproveitar o momento, ela passou a noite se sentindo desconfortável, porque sabia que estava com enormes rasgos nas costas da sua blusa. Todos se divertiram maravilhosamente, desfrutando o jantar e aproveitando ao máximo a noite com as garotas. Mas Linda não entrou na diversão. Em vez disso, ela passou a noite voltada para si mesma, frustrada e infeliz. Isto poderia ter sido facilmente evitado. Linda poderia ter estado tão feliz quanto suas amigas naquela noite. Ela não tinha de passar a noite desconfortavelmente sentindo calor, porque não podia tirar a jaqueta. Ela não precisava ficar angustiada e feliz. Na verdade, ela poderia ser a pessoa mais feliz do lugar, usando uma blusa linda e nova, e aproveitando aquele tempo tão necessário com suas amigas maravilhosas. Tudo teria sido diferente se ela tivesse tomado uma decisão simples: vou fazer a troca. Na verdade, não é tão complicado. Se ler esta história fictícia sobre Linda deixou você frustrado, você não é o único. Você provavelmente pensou, como eu: "Vamos lá, Linda. Apenas devolva a blusa. Não é complicado. Faça a troca." É uma triste realidade o fato de que Linda tinha problemas, mas ela também tinha uma solução. Tudo o que ela precisava fazer era tirar vantagem da solução e trocar a blusa por uma nova. Não se preocupe,
As coisas vão melhorar para a Linda no final deste capítulo. Sabe, o estresse é mais ou menos como aquela blusa rasgada. O estresse é algo que acontece em nossas vidas e muitas vezes sem qualquer culpa nossa. Linda não causou aquele rasgo, ele simplesmente aconteceu. Nem sempre causamos as situações estressantes, elas simplesmente acontecem. Quer você tenha 15 anos de idade, 55 ou 85, você vai lidar com estresse regularmente. E sabe de uma coisa? Isso não é fácil. Seja um patrão exigente, uma conta acima do valor esperado, uma mudança próxima, uma avalanche de dever de casa, um diagnóstico decepcionante, uma agenda cheia demais. Seja um filho incontrolável, o estresse decorrente dessas e de outras situações pode ser o bastante para fazê-lo correr para o banheiro e chorar a valer. Mas a boa notícia é que, como cristãos, não temos de tomar posse do estresse. Não temos de nos agarrar a ele e incorporá-lo à nossa vida diária. Em outras palavras, não temos de ir a um jantar com a blusa rasgada. Podemos trocar esse estresse por algo melhor. A palavra de Deus nos ensina que podemos lançar as nossas ansiedades sobre Deus. Ver 1 Pedro 5 e 7. E trocar os fardos e as frustrações e as tristezas do mundo pela alegria do Senhor. Observe esses versículos que falam sobre troca que acontece para os filhos de Deus. Não fiquem entristecidos e deprimidos, porque a alegria do Senhor é a sua força e fortaleza. Neemias 8:10. Para dar-lhe beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61:3. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Realmente não é complicado. Deus quer fazer uma troca com você. É claro que a troca fundamental é a troca dos seus pecados pela justiça de Cristo, 2 Coríntios 5:21. Mas essa é apenas a primeira de muitas trocas maravilhosas. Deus quer que você entregue a Ele todas as suas angústias, problemas e fracassos. Em troca, Ele lhe dará paz e alegria. E ainda por cima, Deus promete que Ele é aquele que vai protegê-lo e cuidar de você. Para trocar o seu estresse pela paz de Deus, é importante que você pare de ficar angustiado com pequenas coisas que você não pode controlar. Muitas pessoas gostariam que Deus cuidasse delas, mas insistem em se preocupar ou querem encontrar uma resposta sozinha, em vez de esperar pela direção de Deus. Muitos de nós nos perguntamos por que Deus não nos dá a paz, mas a verdade é que Ele já nos deu a paz, com a instrução de que paremos de nos permitir ficar agitados e perturbados. João 14:27. Que troca incrível! Entregamos a Deus o nosso estresse e a paz dele é nossa. Damos a eles as nossas angústias e preocupações e eles nos dão a sua proteção, a sua estabilidade e a sua alegria. Esse é o privilégio de sermos cuidados por Ele, porque Ele se importa conosco. Ele quer que vivamos com alegria. Deus quer que você faça a troca a cada dia, porque Ele ama você e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Qual deles é você? No início deste capítulo, você e eu ficamos um pouco frustrados com a Linda. Por que cargas d'água ela escolheria andar por aí com a blusa rasgada? Por que ela não foi simplesmente fazer a troca? Bem, quero reservar um instante para tornar isso mais pessoal. É possível que você seja mais parecido com Linda do que percebe? Talvez você não esteja andando por aí com a blusa rasgada, mas você está permitindo que os estresse e as pressões do mundo destruam sua paz. Roubem a sua alegria ou arruinem a sua felicidade? Conheço pessoas o tempo todo que estão vivendo muito aquém do que Deus tem para elas, mas elas nem sequer percebem isso. Elas têm se mantido estressadas há tanto tempo que não conseguem perceber como ele tem prejudicado suas vidas. Não quero que isso aconteça com você. Portanto, deixe-me compartilhar 3 perguntas para você fazer a si mesmo em algumas maneiras específicas de fazer uma troca pelo melhor de Deus hoje. Reserve um instante e considere isso. Primeiro, você está estressado ou descansado? Parece que existem muitas pessoas sobrecarregadas, estressadas, esgotadas e fadigadas por causa de demandas da vida. Mas a verdade é que não temos de viver assim. Em Cristo é possível viver
no descanso de Deus e encontrar alívio da demanda do estresse e da preocupação. A verdade é que todos nós ficamos esgotados. Não existe absolutamente ninguém que não fique sobrecarregado algumas vezes. Se você pensa que é somente a sua vida que o deixa esgotado, posso lhe garantir que ela não seria nada melhor se tivesse a vida de outra pessoa. As nossas atitudes e mentalidades, mais do que as nossas circunstâncias, são a causa de ficarmos estressados. Em Mateus 11, 28 e 29, Jesus disse: venham a mim, todos vocês que trabalham e estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu acalmarei, aliviarei e refrigerarei suas almas. Tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso, alívio, tranquilidade, refrigério, lazer e uma tranquilidade abençoada para suas almas. O descanso que Jesus está falando nessa passagem da Bíblia não é um descanso de fazer qualquer trabalho. Jesus está falando de um descanso interior para a sua mente, sua vontade e suas emoções. Esse é um descanso que você pode ter até em meio às situações mais caóticas. Para estar descansado, em vez de sobrecarregado, o primeiro passo simplesmente é buscar a Deus. Isso é algo que você pode fazer diariamente. Em vez de enfrentar o dia da sua própria força, você pode vir a Ele cada manhã e dizer: Senhor, estou dependente de Ti hoje. Ajuda-me a ter alegria e paz, independentemente das situações que me cercam. A coisa seguinte a fazer é tomar o jugo dele sobre você. Isso significa que, seja qual for a tarefa que estiver diante de você, peça a Deus para ajudá-lo e para lhe dar força dele. Então, juntos, vocês e Deus poderão lidar com qualquer coisa que aconteça. Vamos levar isso para o lado prático. Se você está cansado e esgotado por causa de um problema contínuo com um colega de trabalho, faça uma troca hoje. Simplesmente ore e diga: Senhor, estou trocando o meu estresse pelo teu descanso. Eu entrego essa situação a ti e te peço que faça que todas as coisas contribuam para o meu bem. Se você está cansado e esgotado por causa de um filho que continua testando a sua paciência, faça uma troca hoje. Em vez de ficar zangado e perder a calma, peça a Deus para lhe dar sabedoria. Troque a sua frustração pela direção dele e confie que sua reviravolta divina acontecerá. Se você está cansado e esgotado porque gastou muita energia tentando transformar o seu cônjuge e isso não está funcionando, faça uma troca hoje. Em vez de pedir a Deus para transformar o seu cônjuge, peça a Deus para transformar você. Você ficará surpreso com a diferença que isso fará. Seja qual for a situação que tem te deixado você estressado, escolha confiar em Deus e estar descansando interiormente. Quando a pressão aumentar e os humores começarem a se alterar, peça a Deus a paz interior que excede todo o entendimento para que você possa viver uma vida calma, estável e descansada. 2. Você é um filho preocupado ou um adorador grato? A preocupação e a adoração são opostos extremos. Todos nós ficaríamos mais felizes se passássemos mais tempo adorando a Deus, agradecendo a Ele pelas nossas bênçãos e menos tempo nos preocupando com nossos problemas. A preocupação abre a porta para o estresse, mas viver com uma atitude de adoração nos leva para a presença de Deus. Uma chave para viver uma vida cheia de alegria é tirar os nossos olhos das circunstâncias que nos cercam e fixá-los no Senhor. Às vezes, quando estamos passando por alguma coisa difícil, o estresse e a frustração trabalham para nos impedir de adorar a Deus. É fácil ficarmos tão preocupados com os nossos problemas que esquecemos das promessas de Deus. Mas quando sabemos que Deus tem os nossos melhores interesses em vista, podemos adorá-lo, independentemente das nossas circunstâncias. Lembre-se, Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias não são boas. Você pode adorar a Deus, independente de qualquer situação que estiver atravessando, porque Deus prometeu nunca deixá-lo ou abandoná-lo. Deuteronômio 31:6. Você não precisa ceder lugar à preocupação ou desespero. Você pode adorar a Deus, sabendo que Ele levará você até o fim.
Portanto, pare de se preocupar com tudo. Entregue tudo a Deus e o adore todos os dias. Deixe que Ele saiba que você o ama e que você valoriza todas as coisas que Ele faz por você. Não desperdice nem mais um dia da sua vida preocupando-se. Determine o que é responsabilidade sua e o que não é. Não queira assumir a responsabilidade de Deus. Quando você faz o que pode fazer, Deus entra em cena e faz o que você não pode fazer. Portanto, entregue-se a si mesmo e as suas preocupações a Deus e comece a desfrutar a vida abundante que Ele planejou para você. Vamos levar isso para o lado prático. Se você está preocupado com alguma coisa que está acontecendo na sua família, faça uma troca. Em vez de reprocessar o mesmo velho problema, reserve alguns instantes para adorar e agradeça a Deus pela sua bondade. Lembre-se que há alguns problemas que Ele resolveu para você no passado e confie que Ele fará isso de novo. Se você está preocupado com o que ouviu alguém dizer ao seu respeito, faça uma troca. Em vez de se preocupar e telefonar para todos os que você pode para se defender, adore a Deus por ser o seu defensor. Salmos 59:9. Louve-o, porque Ele é forte o bastante e cuidadoso o bastante para proteger você contra as acusações dos outros. Se você está preocupado em perder o seu emprego ou em não conseguir aquela promoção, faça uma troca. Não foque no que poderia dar errado. Em vez disso, adore a Deus pelo que vai dar certo. Reserve alguns instantes para celebrar o fato de que Ele é seu provedor. Filipenses 4:19. E de que Ele suprirá tudo o que você necessita para hoje e para cada dia que está por vir. Não permita que a preocupação arruine a sua vida. Se você reservar o tempo, todos os dias, para focar em Deus e no seu amor e bondade, sua vida será caracterizada pela adoração. Os adoradores não são os estressados e frustrados. Os adoradores são cheios de alegria, porque eles sabem que o Deus deles é poderoso e o que Ele é capaz de suprir suas promessas em suas vidas. 3. Você está frenético ou feliz? Lily Towle disse certa vez, para ter alívio rápido, experimente desacelerar. Gosto dessa citação porque existem muitas pessoas que entupiram suas agendas com tantas coisas para fazer que estão estressadas e esgotadas pela vida. Um fator importante para desfrutar de uma vida tranquila e cheia de alegria é aprender a ser obediente ao Senhor. Seguir o Espírito Santo sempre conduzirá você em direção à paz. Ele nunca o conduzirá ao estresse, porque Ele é o príncipe da paz. O bom senso nos diz que Deus não vai nos estressar e nos direcionar a fazer mais do que poderíamos fazer. Entretanto, nós mesmos costumamos fazer isso. É muito importante não assumirmos compromisso em excesso. Você tem coisas demais para fazer? Essa parece uma das maiores reclamações que ouço hoje em dia. As pessoas dizem, tenho coisas demais para fazer e não há tempo suficiente para fazer tudo. Isso lhe soa familiar? Descobri que esse geralmente é o resultado de não dizermos não com a frequência devida. Às vezes falamos sim e nos comprometemos em fazer alguma coisa que realmente não queremos ou não precisamos fazer. Nós assumimos aquilo apenas para deixar as outras pessoas felizes. Realmente devemos tomar cuidado nessa área e garantir que as nossas bocas não sejam dizendo sim quando o nosso coração está falando não. Portanto, deixe-me fazer-lhe mais algumas perguntas com relação a feliz ou frenético, do ritmo de quem você está se movendo. Você está mantendo o ritmo que Deus determinou para você ou o ritmo que outra pessoa determinou? Você está estressado por querer acompanhar o ritmo de todos ou demais? Está vivendo sob estresse ou competição e da comparação? Está sendo uma perfeccionista com alvos não realistas? Creio que você pode ser feliz em meio a um mundo frenético, mas isso exigirá algumas decisões, possivelmente radicais da sua parte. Permita que o Espírito de Deus o conduza para fora de um estilo de vida estressante e para um estilo de vida de paz e alegria. Respeite o seu corpo. Trate a boa saúde e a sensação de bem-estar como um dom valioso. Não desperdice a energia que Deus lhe deu tentando fazer coisas demais. Use a sua energia para desfrutar as coisas importantes que Deus colocou na sua vida e aprenda a deixar algumas coisas de lado. Vamos levar isso para o lado prático.
Se você está acelerado e sobrecarregado pelo excesso de compromissos diário, faça uma troca. Olhe sua agenda e peça a Deus para lhe mostrar que coisas você precisa declinar de fazer. Isso pode não ser fácil, mas decida dedicar sua energia somente às coisas que lhe trazem paz, em vez de tomá-la de você. Se você está acelerado e sobrecarregado por uma rotina matinal frenética e apressada, faça uma troca. Decida priorizar as coisas a fim de tornar as suas manhãs mais produtivas. Em vez de ficar acordado até tarde na noite anterior, vá se deitar mais cedo. Em vez de dormir demais, levante-se alguns minutos antes e passe tempo com o Senhor. Você ficará impressionado com a diferença que uma rotina mais disciplinada faz. Se você está acelerado e sobrecarregado porque está se comparando com outras pessoas e querendo fazer todas as coisas que elas estão fazendo, faça uma troca. Em vez de viver a vida delas, decida viver a sua própria vida. Peça a Deus para ajudá-lo a rejeitar a tentação de se comparar com outra pessoa e decida estar contente e feliz com quem Ele o criou para ser. É impressionante como alguma coisa tão prática quanto a sua agenda e a sua rotina diária pode elevar ou diminuir o nível de estresse na sua vida. Não permita que as pressões e ansiedades da vida façam você correr para todos os lados, nunca tirando um instante para desfrutar a vida de Deus que Deus lhe deu. Em vez disso, decida viver no ritmo de Deus, relaxar e desfrutar cada dia que Ele lhe deu. Voltando a Linda e a sua blusa rasgada. Vamos encerrar o capítulo voltando à infeliz Linda. Embora ela seja uma personagem fictícia, sinto que precisamos resolver a sua história, porque ela representa muito de nós. Precisamos fazer uma troca, mas relutamos em fazer isso. Vamos reservar um instante e reescrever a história dela para que Linda possa ter um momento adorável com suas amigas na Noite das Garotas. Você se lembra do cenário, certo? Linda voltou para casa depois de um dia estressante. Seus meninos, David e Aaron, estavam jogando videogame, mas pensando no jantar. Seu marido, Will, acaba de entrar depois de cortar a grama. E embora ela esteja exausta, Linda estava animada para mostrar à sua família a nova blusa que ela comprou durante a hora do almoço, porque ela quer usá-la dentro de alguns dias em um jantar com as amigas. Animadamente, Linda experimenta a blusa e sai para mostrá-la à sua família faminta. Will exclamou: "Uau, ficou ótima, querida!" E os meninos olharam por cima do videogame para dizer, em um uníssono: "Bonita blusa, mãe!" Mas quando Linda se virou para que Will visse as costas, as coisas mudaram e não foi para melhor. Lamentando o fato, Will informou a sua esposa: Querida, não sei como lhe dizer isso, mas há um grande rasgo nas costas da sua blusa." Linda correu até o banheiro para olhar no espelho e constatou: não havia dúvida, sua blusa nova tinha um rasgo nas costas. Ela não conseguiu evitar. Os eventos do dia estressante finalmente a dominaram e Linda irrompeu em prantos. Nada dera certo o dia inteiro e sua linda blusa nova e rasgada foi a famosa gota d'água. E Will entrou no banheiro e deu um abraço consolador em sua esposa, que soluçava. "Não se preocupe, querida," ele disse. "Você pode levá-la de volta amanhã e trocá-la por uma nova." Enquanto enxugava os olhos e se esforçava para recompor, ela disse: "Você está certo, Will. Estou apenas um pouco decepcionada e sobrecarregada com os acontecimentos do dia. Mas amanhã vou trocar esta blusa por uma nova porque realmente gosto dela." Na tarde do dia seguinte, no intervalo do almoço, Linda devolveu a blusa rasgada à loja de departamento onde a comprara. O vendedor desculpou-se enormemente e trocou a blusa rapidamente por outra exatamente igual, mas em perfeito estado. Embora Linda tivesse comprado a blusa na liquidação, o vendedor fez um desconto a mais de 15% no esforço de demonstrar sua boa vontade. Linda a mostrou novamente naquela noite ao Will e os meninos, e eles adoraram a maneira como ela caía bem nela. 3 noites depois, Linda usou sua blusa nova com alegria ao sair com suas amigas para jantar. Todas comentaram como ela estava adorável e ela teve uma noite maravilhosa rindo e conversando durante o jantar. Ela até contou a história da blusa rasgada, dos meninos famintos, do marido compreensivo e da troca conveniente. Foi uma ótima noite com as amigas e um bonito final para a história. Tudo porque Linda tomou uma decisão simples, uma decisão que você e eu podemos tomar cada dia. Ela decidiu fazer a troca. Para lembrar,
Nem sempre nós causamos as situações estressantes. Às vezes elas simplesmente acontecem. Você não precisa ficar preso ao estresse. Você pode trocá-lo pela paz e pela alegria do Senhor. Deus quer lhe dar beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61:3. Não importa como as situações estressantes pareçam, você pode ter paz e um descanso interior. Se você está cheio de preocupação, a adoração é a chave. Você não pode ser um adorador e andar preocupado ao mesmo tempo. Não permita que a sua agenda controle você. Em vez disso, assuma o controle da sua agenda e peça a Deus para lhe dar a sabedoria para fazer somente as coisas que Ele chamou você para fazer. Terminamos o capítulo 4 e até a próxima.